Exatamente. Nós vamos falar de notícia boa, ó, boa uma notícia aqui. Quando tem São Paulo é notícia, ultimamente não tá tão positivo assim, o torcedor não tá tão otimista, mas Pablo Maia é um dos retornos, né, para essa partida agora contra o Alianza Lima. E também saiu uma notícia, né, tem uma notícia aqui sobre a renovação do Pablo Maia. O Kaique, craque das informações também, quero saber o que você tem, o que você escutou, porque pelo que eu sei o vínculo vai até ali 2027, mas o São Paulo tem o desejo, né, de estender por mais um ano, aí dá para ele ficar mais seguro ali, porque o Pablo Maia a gente sabe que se não fossem as lesões, na minha visão, já teria sido vendido, acredito eu, por um valor bem legal, né, por um time ali, ele que é um jogador de muita qualidade, tem pouca idade, agrada o mercado europeu, também os outros futebols alternativos. O que você tem de informação, Caiquinho, sobre essa possível renovação com o Pablo Maia? Cara, a renovação, assim, o foco da diretoria do São Paulo recentemente era a renovação do Rafael, né, por ordem ali, era a renovação do Rafael, do Alan Franco, que tá meio emperrada, inclusive que eu tenho de informação, pouca gente falou ainda, mas tem rival, inclusive, de olho no Alan Franco, de olho na situação de renovação ou não do Alan Franco, até porque é o principal zagueiro do São Paulo e tem rival de olho em uma possível renovação de geração mesmo, de rejuvenescimento do time, futuramente, pensando numa renovação do elenco e de olho no Alan Franco. Então o São Paulo tem que ficar esperto, porque tem concorrência. Eu vou deixar muito claro quem que é o rival a partir de agora, né? Tem concorrência do outro lado do muro. Então, o pessoal tá de olho no Alan Franco chegando na Marquês de São Vicente e parando um pouco antes ali no endereço, né? Do muro do lado de lá. Por isso que a diretoria tem que ficar atenta quanto a isso. E a renovação do Pablo Maia, cara, ela é muito semelhante à renovação do Lucas Ferreira. O São Paulo sabe que na Inglaterra, por exemplo, o Fulham é um clube que ele gosta muito do futebol brasileiro num todo, de meio-campistas brasileiros, né? O Andréas Pereira tá por lá há um bom tempo, enfim. E o Pablo Maia é um cara que chama atenção no Fulham há um certo tempo. Por 2 vezes o Fulham já tentou a contratação do Pablo Maia e por 2 vezes o Pablo Maia não saiu do São Paulo, ou para o Fulham ou para qualquer outro mercado, até um pouco mais alternativo das propostas que chegaram, justamente pelas 2 lesões, né? O São Paulo contava, inclusive, com a venda do Pablo Maia na questão financeira da coisa, né? Não só a do Pablo Maia, mas também de outros jogadores um pouco mais jovens, como acabou acontecendo, né? A saída do William Gomes, a saída do Moreira, enfim, que foram negociações até atreladas à chegada do Wendel, abaixo até do que o São Paulo esperava inicialmente pelo potencial até do próprio William Gomes, mas a do Pablo Maia é mais ou menos isso, é uma renovação para poder aumentar os valores da multa, né, para que quando cheguem as propostas para o Pablo Maia, o São Paulo tenha mais poder de barganha no mercado, né? Tente um valor equivalente a uma venda do potencial do Pablo Maia, porque recentemente a diretoria é muito criticada por ter vendido grandes ativos do clube, né? A venda do Beraldo, por exemplo. Depois veio a venda do Murilo, zagueiro do Corinthians, para o Nottingham, a venda do Vitor Reis, do Palmeiras, para o Manchester City. Acabou que a venda do Beraldo ficou defasada. E se a gente for pegar potencial por potencial, talvez o Beraldo seja o cara que tem até um pouco mais de destaque e qualidade, né, dos 3 nomes envolvidos. Então a diretoria sabe que essas críticas acontecem e por isso, a partir de agora, vai tentar a renovação do contrato, aumentar as bases de valores ali para poder tentar uma grande venda com relação a esses jogadores. Lógico que o Pablo Maia não vai ficar até o fim do contrato. Se renovar até 2028, não vai ficar. Mas o São Paulo vai tentar, de repente, tirar o valor da multa ou vender por um valor muito próximo disso, né? Exatamente, essas estratégias ali burocráticas, né, que existem. O Pablo Maia, Gabi, que já rendeu, né, muitas felicidades para o torcedor são paulino, que permaneça também, que renda mais ainda, que não seja mais azarado com essas lesões, porque é um jogador de muita qualidade, e principalmente agora, com a ausência do Luiz Gustavo também, era uma posição ali que ele faz que estava muito escassa, estava sem ninguém, assim, estava com o Negruti, que não jogou ainda no profissional direito, enfim, acho que jogou, se não me engano, o Negruti jogou contra o Botafogo de Ribeirão Preto, acredito que sim, né, ali na estreia do Paulistão. Se eu não me engano, ele jogou aquele jogo, mas depois não entra, né, não é um jogador que tá tendo minutagem, então o São Paulo estava meio que improvisando, né, tendo ali o meio de campo de uma forma diferente, sem esse primeiro volante de ofício, e agora tem a volta dele, além da qualidade dele, tem identificação com a torcida, queria saber de você, cara, Gabi, o que você espera... Ô, Pedrão, eu só tô tentando lembrar se o Negruti entrou, porque a dupla titular foi Bobadilha e Hugo, não foi? Então, exato. Ele não foi titular, mas eu acredito que pode ter entrado. Eu vou confirmando aqui, quando a Gabi vai Eu lembro de um jogo que ele entrou, que ele foi mal, ou não foi acho ele?
contra o Grêmio, no estádio do Grêmio, no final do ano passado. Só que eu não lembro se foi ele ou se foi o Patrick, que entrou mal pra caramba naquele jogo. Não lembro. Acho que foi o Patrick. Enfim, Até porque o São Paulo foi para o mercado, né? E buscou o Enzo Dias, inclusive, porque ali o São Paulo, em alguns jogos do Patrick, chegou à conclusão de que ele não seria confiável para 2025. Chegou à conclusão que ele escolheu a carreira errada. Mas independente, o Negrutti não entrou muito, né? Não entrou quase nada assim no profissional, então, realmente, com a volta do Pablo Maia, ele vai ganhando, tem que ter calma o torcedor, né? Com essa volta dele, ainda mais pela condição física, mas vai voltando e vai ganhar a posição, não tenho dúvidas. Quero saber de você, Gabi, como você avalia assim no coração de torcedora essa volta do Pablo Maia, né? Essa importância e também essa possível renovação, né? Para realmente ser mais benéfico para o clube também como um todo. Eu acho importantíssima, primeiro, pelo futebol mesmo, porque ele agrega muito no time, né? E também pela parte financeira, que São Paulo vai precisar vender, já teria vendido com certeza se ele tivesse na boa forma que ele estava na Copa do Brasil, né? Mas na parte do futebol faz muita diferença. Por outro lado, eu acho que foi interessante, entre aspas, essa saída dele do time, porque a gente trouxe o Marcos Antônio, que foi uma grata surpresa, né? Tá respondendo bem. Entrou no time, conseguiu corresponder, trabalhar certinho lá fazendo a dupla com o Alisson, então, no geral, foi uma grata surpresa, né? Mas a volta dele, sem dúvida, é um super reforço para o São Paulo, né? A tendência é ficar muito mais forte o meio de campo com ele. Então, tomara que volte muito bem. Tomara que volte como o próprio Alisson, né? Que voltou como se nada tivesse acontecido. Então, torcendo para isso. O Pedrão, é um jogador. Pode falar, Requinho. Eu costumo dizer que enquanto alguns choram, outros vendem lenço, né? Lógico que ninguém comemora a lesão, né? Mas assim, o André Silva está aproveitando a oportunidade da lesão do Caleri, o Marcos Antônio aproveitou a oportunidade, né, do problema de saúde do Luiz Gustavo, que a gente jamais vai comemorar, cara. A gente está torcendo, inclusive, pela continuidade até da carreira do Luiz Gustavo, que está em risco, está em xeque, né? Está em jogo. E a lesão do Pablo Maia também, né? A gente não comemora, mas abriu espaço para outras oportunidades, né? Impressionante como o Marcos Antônio precisou dessas oportunidades para poder, de repente, entender a importância dele no elenco. Inclusive, é um cara que a diretoria também está trabalhando até para uma renovação até o fim do ano, para poder ter mais tempo ali, né? Um respiro maior, financeiramente falando, para poder, de repente, futuramente comprar, né? Com certeza, você dores de cabeças boas para o Zubeldia. Tem até um Lucas Ferreira jogando muito bem, que faz a posição do Lucas Moura. Enfim, então são dores de cabeça que o nosso treinador vai ter ali, dependendo do jogo, para escalar, para mudar a formação, para testar o que está dando certo agora, para colocar as novas peças que estavam lesionadas, que a gente já tem confiança. E é isso, o Pablo Maia é um jogador de 23 anos, fez agora no começo do ano. Claro que ainda muito jovem, mas esse mercado, né, europeu, a gente sabe que eles buscam quanto antes, né? Mas teve, né, essas lesões, ele teve esse histórico. Então, a gente também tem esse receio que, ele tendo mais minutagem agora, ele estando bem fisicamente, muito possível vai ser vendido, né, essa probabilidade, mas que também renda positivamente para o cofre do São Paulo, né, que não seja essas vendas ali que o pessoal brincou aqui no chat que foi doação, Julian Gomes, enfim, né, seja diferente, e que também ele, enquanto fica aqui, nos dê alegrias, né, rumo ao Tetra. Bora lá, Gabi vai ser pé quente hoje aí mais um passo dessa grande jornada. Mais um.